Boa tarde, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Ela parece tão pequena, mas faz toda a diferença. Agora ela entra em cena. Sou a vírgula, com licença. Como vocês já perceberam, hoje vamos tratar, sim, da vírgula, que é um ponto que se usa para marcar uma pausa mais curta, porém não menos importante. Tanto que nós deixamos esse vídeo exclusivamente para tratar da vírgula. Nós vamos verificar em quais situações a vírgula pode ser utilizada. Emprega-se a vírgula nas seguintes situações: para separar termos coordenados, ainda quando ligados por conjunção, no caso de haver pausa. Por exemplo, sim, eu era esse garçom bonito, airoso, abastado. Esse trecho foi retirado de Machado de Assis. Na situação B, para separar orações coordenadas aditivas, ainda que sejam indicadas pela conjunção e proferidas com pausa. Vamos falar isso com outras palavras. O que é uma oração coordenada? É uma oração que tenha uma conjunção coordenativa, como e, por exemplo. O e é uma oração aditiva, é uma conjunção que faz a soma de dois períodos. Gostava muito das nossas antigas dobras de ouro. E, olha ela aqui, olha o e aqui. Eu levava-lhe quanta podia obter. Essa citação foi retirada de Carlos de Laet. Em qual outra situação nós vamos utilizar a vírgula? Para separar orações coordenadas alternativas, ou, quer, etc., quando proferidas com pausa. Vamos ao exemplo. Ele sairá daqui logo, ou eu me desligarei. Ou quando tiver o ou, seja, ora, sempre vamos utilizar também a vírgula. Tem uma observação aqui: vigora esta norma quando ou exprime retificação. Tudo bem? Nós vamos utilizar também na seguinte situação: nas oposições, exceto no especificativo. Exemplo: ora, enfim, de uma casa que ele meditava construir, para residência própria, casa de feitio moderno. Nessa situação, nós também vamos utilizar a vírgula. Para separar em geral os pleonasmos e as repetições quando não tem efeito superlativamente. Por exemplo, nunca, nunca, meu amor. A casa é linda, linda. Com esses exemplos fica bem claro que quando nós utilizarmos, é um recurso que nós utilizamos frequentemente, nunca, 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 nós vamos utilizar sempre a vírgula para destacar essa repetição. Agora eu vou passar para cá. Em qual outra situação vamos utilizar também a vírgula? Para separar ou intercalar vocativos. Nas cartas é varia, em geral vírgula, e na redação oficial usam-se dois pontos. Para separar, qual outra situação? Para separar as orações adjetivas de valor explicativo. Um exemplo: perguntava a mim mesmo por que não seria melhor deputado e melhor marquês do que o Lobo Neves. Eu, que valia mais, muito mais do que ele. É um exemplo também, como vocês podem observar, retirado de Machado de Assis. Outra situação: para separar orações adjetivas restritivas. Um exemplo: os que falam em matérias que não entendem parecem fazer gala de sua própria ignorância. Outro exemplo retirado de Marquês de Maricá. Outra situação: para separar orações intercaladas. São aquelas orações que se interpõem entre uma e outra. Não lhe posso dizer com certeza, respondi eu. Outra situação: para separar orações adjetivas adverbiais que precedem o verbo. Eu mesmo, até então, tinha-vos em má conta.
Então vocês podem observar que essa oração aqui ela está intercalada, que é uma oração adjetiva adverbial. Nesse caso aqui nós vamos utilizar também a vírgula para separar nas datas o nome do lugar. Essa é bastante simples. Aqui tem um exemplo: Rio de Janeiro, 8 de agosto de 1861. Poderíamos colocar São Paulo, vírgula, 5 de março de 1737 e assim por diante. Sempre vamos utilizar a vírgula para separar o local da data. Outra situação: para separar as partículas de explicação, correção, concessão. E, não obstante, havia certa lógica, certa dedução. Outro exemplo: para separar as conjunções e adverbiais adversativas pospostas. A proposta, porém, desdizia das minhas. Outro exemplo, outra situação: para indicar às vezes a elipse do verbo. Ele sai agora, 2 pontos. Eu, logo mais. Vocês podem perceber que o verbo aqui sumiu. O verbo está elíptico, mas ainda assim permanece com sentido. Ele sai agora. Eu saio logo mais. Só que o verbo não aparece aqui. Portanto, nós vamos utilizar uma vírgula. Então, sempre nessa situação, quando o verbo estiver em elipse, vamos utilizar a vírgula. Outra situação: para assinalar interrupção ou reflexão. Outra situação: para desfazer possível má interpretação. De todas as revoluções, para o homem, a morte é a maior e a derradeira. Tem ainda outras situações do nosso dia a dia, outras situações usuais. Quando eu quero chamar alguém, eu digo assim, por exemplo: Elide, por favor, venha cá. Depois desse Elide, eu vou utilizar uma vírgula. Por favor, sente-se. Depois desse por favor, eu vou colocar também uma vírgula, porque eu estou me dirigindo a alguém. Sempre que eu me dirigir a alguém, e sempre que isso for escrito, eu vou colocar essa vírgula. Na fala, isso fica bastante simples, porque a nossa pausa já indica que existe uma vírgula. Percebem? Quando tiver o vocativo, então vamos utilizar. Quando tiver o aposto, que é uma explicação que explica anterior, que é uma palavra que explica anterior, por exemplo, Tiradentes, o Inconfidente, morreu enforcado. Essa expressão, o Inconfidente, está explicando o termo anterior, que é Tiradentes. Nesse caso, utilizamos sempre entre vírgulas. Perceberam? Situações em que nós não devemos usar a vírgula. No caso de separar sujeito e predicado, nós nunca vamos utilizar. Manuel Borba não gostava de manga. Acabei de inventar. Manuel Borba, vírgula, não gostava de manga? Não, em hipótese nenhuma. Nunca vamos utilizar vírgula para separar sujeito de predicado. Tudo bem? Bom, a vírgula, embora seja tão pequena, perceberam como ela é importante? Tem até um livro específico que só trata da vírgula. É um livro do Celso Pedro Luft. É um livro que inclusive está esgotado. Se vocês quiserem, vocês podem consultar esse livro, a vírgula, em PDF, no próprio computador, no celular. É muito instrutivo. O Celso Pedro Luft é muito conceituado, inclusive por outros grandes mestres da língua portuguesa. Pode consultar também Evanildo Bechara e sua Moderna Gramática Portuguesa. É uma ótima referência, inclusive essas informações foram retiradas do Evanildo Bechara, que faz parte da Academia Brasileira de Letras. Bom, hoje nós ficamos por aqui. Acredito que nós tenhamos encerrado esse assunto sobre sinais de pontuação. Espero que vocês tenham gostado. Continuem se inscrevendo no meu canal. Continuem dando o seu ok, dando o seu joinha. Continuem tocando no sininho para que vocês possam continuar recebendo as nossas notificações. Eu continuo recebendo muitas sugestões para outros temas sobre língua portuguesa. Estamos abertos para essas sugestões. O assunto é vasto, o assunto não se encerra.
Sempre nós vamos continuar com aquela ideia da cebola, de ir retirando as cascas da cebola, e sempre vamos ter novos assuntos a tratar, mesmo porque a língua é viva, está sempre em movimento, está sempre se renovando, estamos sempre recebendo novas palavras e precisamos entender o significado dessas palavras. Por isso, existe o professor de língua portuguesa que aprende tanto quanto vocês aprendem. Ok? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, uma boa tarde.